Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa da Igreja Cristã Maranata, A História do Cristianismo. Estão conosco aqui para a apresentação deste episódio o pastor Luiz Eugênio, Paz, Senhor, a todos. secretário-geral do presbitério, e também o pastor Serlon, Paz, Senhor Jesus, a todos. professor de História. No episódio passado, nós falamos sobre as catacumbas de Roma e o extenso roteiro que tem dentro deste título. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a extensa perseguição do Império Romano à Igreja e o fim dessas perseguições com o chamado Edito de Milão. Isso vai levar um tempo grande dentro da história. Nós vamos começar pedindo ao pastor Serlon para discorrer inicialmente sobre este tempo, podendo entrar no assunto objeto deste episódio. Amém. Vamos lá então, meus amados. No último episódio, nós estávamos falando a respeito das catacumbas de Roma e elas começaram a ser construídas ali no século II da era cristã. Começa o século II em que ano? Ano de 101, 101 depois de Cristo. Então, ao longo dos próximos séculos, século II, século III, a igreja continua nessa situação de perseguição, nessa situação de atuação do Império Romano contra o culto cristão, mas a igreja cada vez mais crescendo, a igreja tendo cada vez mais convertidos. E aconteceu um fenômeno social muito importante no Império Romano. O cristianismo começou a ser uma religião que penetrava nos mais distintos estratos sociais romanos. Havia cristãos que eram escravos, cristãos que eram soldados do exército, cristãos em posições altas da sociedade, por mais que a fé cristã fosse combatida. E, paralelamente a isso, começa a acontecer algumas mudanças estruturais dentro do Império Romano. O Império Romano nasceu no ano 27 a.C., com Otávio Augusto, e até o século III, vamos botar uma data aproximada, até o ano de 235, por volta disso, nós tivemos o Alto Império Romano. Roma estava no auge do seu poder. As fronteiras eram seguras, havia uma economia estável, havia uma estabilidade política, uma disciplina militar, mas a partir desse momento o Império Romano entra em crise. E essa crise é chamada, esse período final do Império Romano de crise, de dificuldades, é conhecida como o Baixo Império Romano. Mas o que teria provocado essa crise? Na verdade, não tem um fator apenas, são vários elementos que se somaram, entre eles o fato de que o Império Romano, que durante muito tempo, séculos, moveu campanhas sistemáticas de guerra, de conquista, de anexação de territórios, essas guerras elas deixaram de existir. O Império Romano não conseguiu manter essa máquina militar funcionando, e sem as conquistas militares não havia o saque dos povos que era tomado pelos romanos, não havia a reposição da mão de obra escrava. É importante lembrar que nessa época o Império Romano tinha uma base econômica escravocrata. Os escravos eram a base de todas as atividades, mineração, construção, agricultura. Sem mão de obra escrava, a economia romana colapsou. Então esse foi um fator muito importante também para a crise de Roma. Somado a isso, começa a haver uma pressão dos povos que viviam fora das fronteiras do Império Romano. E os romanos chamavam esses povos de povos bárbaros. Essa expressão, povo bárbaro, se referia a todos os povos que não eram romanos e que também não estavam integrados ao sistema civilizacional romano. Qualquer povo que não fosse romano ou que não fizesse parte ali dos domínios romanos, sob as leis romanas, esse povo era chamado de bárbaro. E os bárbaros que vão de maneira mais incisiva começar a entrar em Roma são os bárbaros da região da Germânia, os bárbaros germânicos, que por sua vez se dividiam em inúmeros grupos. Havia ali os vândalos, os francos, suevos, enfim, os livros de história registram. Mas o que vai acontecer? O Império começa a ser atacado pelos povos germânicos, existem problemas econômicos, o Estado era muito difícil de ser mantido, de ser custeado, começa a ocorrer disputas entre generais pelo poder, e é nesse cenário que no ano 284 surge uma liderança em Roma importante, que é o imperador Diocleciano.
esse imperador Diocleciano, ele sobe ao poder no ano de 284 e ele vai governar por 20 anos. E durante o governo dele, ele vai estabelecer uma estrutura nova de poder, a chamada tetrarquia. A palavra tetrarquia, tetra, vem, né, do número 4, vão ser criados 4 governantes que vão de maneira colegiada administrar Roma nesse período. Então nós tínhamos o Diocleciano e o Maximiano, eles eram augustos, tinham o título mais alto, e também o Galério e o Constâncio Cloro, que eram os Césares. Dois ficavam, Augusto e um César ficavam no lado ocidental do Império, e um Augusto e um César do lado oriental. Por que essa divisão? Porque com essa distribuição de competências, de atribuições, eles acreditavam que poderiam dar conta de manter o império organizado. E, de fato, se conquistou uma estabilidade, que se registre que o Diocleciano foi um imperador particularmente atroz, particularmente severo na perseguição aos cristãos. E essa questão da tetrarquia, ela termina de uma maneira até inusitada. No ano 305, o imperador Diocleciano, ele renuncia, um fato inédito e até hoje não repetido na história. Ele abre mão do poder, ele obriga, né, o Maximiano também a renunciar, e ele esperava que após a saída deles, a estabilidade que de certa forma havia sido conquistada seria mantida, mas não. Com esse vácuo de poder, depois que o Diocleciano renuncia, ocorre uma nova fase de guerras civis, de disputas pelo governo de Roma, que acaba desaguando na disputa pelo poder entre o Constantino e o Magense. E o nosso pastor Antônio Carlos, ele tem, né, um conhecimento muito interessante sobre isso, sobre fatos que se deram nesse momento, e até por ser da área de exatas, consegue falar com mais objetividade sobre esse episódio. Pastor Serlon, ele falou um pouco rápido aqui. É muita informação, né? É muita informação, né? Pouco tempo. Muita informação. Não sei se o pastor Luiziano queria rechear com alguma informação ainda. Eu acho que era importante fazer a menção do Diocleciano, a renúncia dele, a abdicação do cargo, mas por problema de saúde, né? Porque parece que agora o problema exatamente, você sabe qual problema que tinha? Não sei não. Ele tinha problema de saúde, por isso que ele renunciou do cargo. Né? Não foi, né? Porque ele é bonzinho, não, né? Bom, então, o que se conhece é que esses imperadores, que nós não chegamos a citar o nome deles, né, pastor Serlon, pastor Luiz Eugênio, ao longo da história, inúmeros. Porque foram vários, né? Vários imperadores. E geralmente, na maior parte, os imperadores... Nós só os 10, né? Os 10 das perseguições, 10 que teve imperadores que perseguiram, né? Sim. A perseguição foi bem menor, botamos 10 que Apocalipse cita as 10 perseguições. 10 né? perseguições. Vamos ver se nós conseguimos colocar na tela, na edição, o nome desses 10 imperadores, Perfeito. Lembrando que eles são daqueles que praticaram a maior perseguição. Mas os imperadores, quase na sua maioria absoluta, eles eram generais. Perfeito. Então, a guerra era o fator principal de decisão e de geração dos imperadores, porque o sistema do Império Romano, o Império Romano tinha um sistema bélico, né? O sistema de vida, a quantidade de soldados era uma coisa muito grande, e eles viviam em batalhas, fazendo saques, conquistando regiões, gerando escravos, mas também muita riqueza, né? Eles traziam muita riqueza. Quando o Império estabilizou, ou seja, conquistou tudo, o mundo daquela ocasião, não tinha o que conquistar mais. Então, não tinha como alcançar a produção de mais riquezas. O governo tinha que viver dos impostos e se estabilizando entre si. Então, Diocleciano, esse comentado imperador, que foi um grande general e que demonstrou ter uma capacidade de gestão muito grande. Ele começou a observar que a região ocidental era a região muito problemática para o Império Romano.
né? Não é? Exatamente, porque era uma região mais dependente do trabalho escravo, era uma região mais rural, e aí eles sentiram de maneira mais, o impacto, né, da falta de mão de obra escrava foi sentida mais nessa região. E além disso, esses povos germânicos e outros povos atacavam frequentemente as fronteiras do Império Romano, difícil de defender. Então, sabiamente, inicialmente antes da tetrarquia, Diocleciano dividiu o poder com outro general, que foi o Maximiano, não é? Maximiano. Isso. E que ficou na parte ocidental. Ele passou a ser chamado de César e Diocleciano chamado de Augusto, porque Augusto era maior do que César. Então ele tinha mais poder do que o outro imperador. Mais tarde ele resolveu tornar a dividir. Então dividiu cada império ocidental oriental em mais um, gerando 4 imperadores. Os 2 primeiros, Diocleciano e Maximiano, passaram a ser Augustos, e os outros 2 que entraram passaram a ser chamados César, né? Que eram menores do que eles, mas todos eram imperadores. O reino ficou dividido em 4 para conseguir resolver esse problema das invasões constantes e do problema da decadência romana, não é? Bom, então, dentre os 4, foi citado aqui que os 2 imperadores principais renunciaram ao poder, né, entendendo que estava tudo controlado, não é? E os outros 4 assumiram. Dentre eles se destacaram o filho de um do César anterior, que era o filho de Constâncio Cloro, chamado Constantino, e Magêncio, que também era da geração de Maximiano, não é? E os 2 polarizaram o poder. Apesar de ser 4, no final das contas, o império polarizou com os 2, não é? E houve uma guerra, aí um fator importante, porque nessa batalha que houve, porque todos os 2 queriam ser imperador único, não é? A batalha pelo poder, né? A batalha pelo poder. Todos os 2 queriam unificar o reino para ser imperador único. Tanto Magêncio queria, como Constantino também queria. Constantino, vendo a popularidade e a credibilidade e a boa aceitação pelo povo dos cristãos, pediu ajuda aos cristãos. Aí você levanta a questão, mas os cristãos não eram perseguidos pelo próprio imperador? Como que isso aconteceu? Aí, na palavra aqui do pastor Serlon, ele respondeu isso, mas não respondeu diretamente. Ele citou que haviam várias pessoas, vários cristãos, que tinham boa relação com o império. Não foi isso? Exatamente. Tinham boa relação. Então, tinham bispos que conversavam bem com o império. Isso. Então, Constantino pediu ajuda. Nós já falamos isso aqui em outro episódio, essa parte aqui. Vamos repetir rapidamente, só para relembrar o que aconteceu. Então, Constantino pediu ajuda aos cristãos, prometendo cristianizar, ou seja, dar liberdade de culto. Não era bem cristianizar, era dar liberdade de culto, equiparar o cristianismo às outras religiões, de forma que eles não seriam mais perseguidos. E Constantino, cuja mãe era cristã, a história diz isso, né? Que a mãe dele era cristã. Então ele tinha uma certa simpatia. E conta a história que ele teve uma visão. Ele, buscando os meios da conquista, ele viu no céu, ao meio-dia, um emblema, um troféu da cruz. Também depois vamos colocar no quadro aqui para todo mundo ver. Um troféu formado
pelas letras gregas Ki e Rho. O Ki corresponde ao nosso X e o Rho corresponde ao nosso P maiúsculo, que eram letras maiúsculas, não é? Então, era o Ki cortado pelo Rho. Que você citou aqui, pastor Sernon, que os cristãos nas catacumbas usavam a expressão, o acrônimo, né? Ictus, né? Ictus significa peixe, mas se cada letra da palavra ictus significa Jesus, Cristo, eu não vou saber dizer direito. Filho de Deus, Salvador, né? Filho de Deus, Salvador, não é? Isso. Mas agora, o Constantino tomou essas duas letras, que eram as duas letras iniciais da palavra Cristo na grafia grega. E ele disse, ele viu isso, e disse também que Cristo, bem discutível, né? Bem discutível isso, sabe? Não queremos dizer que isso veio do Senhor, não. Até porque o resultado disso foi catastrófico para a igreja, não é? Então, Cristo teria dito a ele que ele deveria colocar esse emblema, não é, nos escudos dos guerreiros e ele venceria a guerra. Com esse sinal, exatamente, vencerás. In hoc signis vinces. Isso em latim. Neste sinal vencereis. Mas Constantino, na verdade, a conversão dele é uma farsa, viu? É uma farsa. Tanto é que na morte dele, quem batizou ele foi quem? Foi uma pessoa que nem fiel era nada. Ele queria, eu acho que viver em paz com os cristãos, né? Porque depois de, como falou bem o Serlon, depois do Diocleciano lá, negócio, e os cristãos sofreram ali, viu? Então, no caso, era bom situar, você falou das perseguições que de Apocalipse aqui, Apocalipse 2,10, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser exposto à prova, tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, né? Então você falou, vamos citar aqui, é bom até projetar ali, o primeiro imperador Nero foi de 54 a 68, Nero já não conhece a história, ele matou Paulo e Pedro, né? E Nero foi aquele que até mesmo a mãe dele não perdoou, nem a mãe dele, né? Então, queimou a cidade, toda aquela questão. Depois de Nero veio o segundo imperador, que é Domiciano. Domiciano de 81 a 96, depois de Cristo, né? Então, veio Domiciano, ele matou seu irmão, ordenou, né, a execução de todos os aliados de Davi, então o segundo imperador. Aí veio Trajano, terceiro imperador, das 10 perseguições que foi falado aqui. Então Trajano também lançou ali o bispo de Antioquia, Inácio lançou as feras, os cristãos lançaram as feras mesmo, e sofriam mesmo os cristãos, né? Matou 10 mil cristãos. Aqui está falando de Trajano, né? Aí depois veio o quarto imperador Marco Aurélio. Marco Aurélio, no ano 126. Trajano foi 108, né? Depois de Cristo. 126. Estudante de filosofia, mas também filosofia para ele não serviu para muita coisa, não. Foi duro demais com os cristãos também. Filosofia serviu para ele só perseguir cristão. Então, aquela história desse filósofo Marco Aurélio, os cristãos eram obrigados a passar com os pés feridos sobre conchas, sobre várias coisas, espinhos, cravos. Então, é sofrimento dos cristãos mesmo. A filosofia dele é de sofrimento, vou deixar os outros sofrer, só ele na boa vida. Tanto é que no império dele aqui, do Marco Aurélio, o Policarpo também foi morto, né? O Policarpo foi queimado vivo aos 86 anos. A história de Policarpo todo mundo conhece. Aí tem um quinto imperador que é Severo. Muitos foram decapitados também, muitos cristãos no império dele, né? Inclusive o pai de Orígenes também, né? E tem aquela história que o Orígenes falou para o seu pai para não recuar a fé, que ele incentivou o pai a persistir, né? Depois o sexto imperador Máximo. O Máximo no ano 253. Severo foi de 192, 253, né? Também a mesma coisa. Então, Hipólito foi atacado
um cavalo selvagem, né? Então ele também era perverso também, até morrer. O sétimo, Décio, o ano 249, perseguição também de mesma forma. Júlio foi posto numa bolsa de couro e lançado ali com cobras, escorpiões, lançou dentro do mar. Então, já o governo de Décio. Depois tem o Valeriano, torturas mais variadas também, que é o oitavo imperador. O nono, Aureliano, o bispo de Roma foi decapitado com ele, né? Aureliano. E por último, Diocleciano, que esse aí que no ano 303, que foi, até o Celon falou, foi a maior perseguição que a igreja sofreu, foi na época dele, né? Foi a maior perseguição na igreja dele. Então, as 10 perseguições que Apocalipse fala que a igreja havia sofrido, né? as 10 provas, né? 10 provas, exatamente. Né? Bom, então, voltando, então foi muito oportuna essa apresentação dos imperadores, que não são todos, mas são aqueles que praticaram as maiores atrocidades e perseguições contra a igreja. Então, chegamos em Diocleciano, logo em seguida, então, através das tetrarquias, chegamos em Constantino. Acabamos de dizer sobre ele que ele venceu a guerra, se tornou imperador único, unificou o Império Romano. Isso aconteceu em 312 ou 313? A chegada dele ao poder 312, né? A 312. Consolidação dele, a vitória dele na guerra. E o Edito de Milão, no ano seguinte. no ano seguinte. Não é Tem que lembrar coincidência, né? que Constantino foi considerado com todas... o primeiro imperador cristão, né? Foi considerado, né? Considerado. Que não foi, mas pelo menos ele não perseguiu os cristãos, né? O que ele fez no Edito de Milão? Então, em 312, ele vence a guerra e é declarado imperador universal. Perfeito. No ano seguinte, 313, cumprindo o que ele havia prometido, ele declarou a liberdade de culto aos cristãos. Ou seja, então, gravar bem o nome, né? O Edito de Milão. Exatamente. O Edito de Milão, 313, né? 313, ele declara liberdade de culto. Ou seja, os cristãos podiam sair das catacumbas, não precisavam se esconder mais, não sofreriam mais perseguição. Aparentemente foi uma bênção. Aparentemente. Não transformou o cristianismo em religião oficial do império, né? Isso não. foi depois. Parou de perseguir, né? Quer dizer, o cristianismo foi equiparado às outras religiões, né? Exatamente. Toleradas Tolerada. pelo império. Mais tarde, Constantino se declarou cristão. Exatamente. Aí o que aconteceu? O império quase todo se tornou cristão para agradar o imperador. Então, aqui é um ponto muito importante na história e para a vida da igreja, porque a palavra cristianismo, a partir deste momento, passou a não representar os servos de Cristo, mas passou a chamar-se uma mera religião vazia. Por quê? Porque com a entrada de diversas pessoas que se tornaram cristãos por conveniência e não por fé, até aí os cristãos perseguidos eram bem definidos, davam a vida pelo Senhor Jesus. A partir do Edito de Milão, declarada a liberdade de culto, todos podiam cultuar o nome do Senhor livremente, com a conversão, entre aspas, de Constantino. Todo o império, basicamente, se tornou cristão. E com o passar do tempo, houve essa mistura dos verdadeiros cristãos com os cristãos por conveniência, não é? Começou a entrar certas práticas que não eram próprias dos servos de Deus. E esses novos cristãos não convertidos, eles começaram a sentir a falta do ver. Aqui em Hebreus também diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e das coisas que se esperam. Então, a fé é crer naquilo que o Senhor diz e que não se vê. Mas eles, como eram pagãos, eles sentiram a falta do ver.
e começaram a introduzir os deuses antigos para dentro do cristianismo. Inicialmente com o nome dos próprios apóstolos, né? São Paulo, São Pedro, São João, e daqui um pouco o paganismo se misturou com o cristianismo. O cristianismo já não representava o servo de Deus mais, mas uma organização religiosa onde Deus não estava presente nela. A partir dali, os verdadeiros cristãos tiveram que tomar um outro rumo, não é? Mas ia conviver por um longo tempo, né, pastor Celon? Exatamente. Então a gente começa a perceber claramente, não é, que a questão do Edito de Milão, da liberação do culto cristão, ela está historicamente situada numa manobra. É uma manobra conveniente aos interesses de Constantino, imperador Constantino. E, por sinal, ele reconstruiu a cidade de Bizâncio, passou a ter o nome dele Constantinopla, hoje a cidade de Istambul, na Turquia. E uma coisa também interessante, o Império Romano tinha naquele momento um problema de organização. O Diocleciano tinha dado uma arrumada nas coisas, mas ainda havia dificuldades muito grandes. E aí começa a haver a atuação de bispos dentro do Império Romano, dentro de uma coordenação com o próprio Estado romano. Então, mesmo ainda com não tinha havido ainda a transformação do cristianismo em religião oficial de Roma, mas a estrutura da igreja começa já, enquanto instituição, a se entrelaçar com o Estado romano. Funções governamentais passam a ser desempenhadas pelo bispo. O imperador começa a se envolver em questões da igreja, tanto é que ele vai patrocinar o Concílio de Nicéia, né, que vai tratar de algumas questões, e infelizmente é esse casamento pervertido, né, que desvirtua muitos aspectos da igreja, que nos leva a uma reflexão. Nós temos que ter o discernimento. Nem sempre aquilo que aparentemente é uma vitória do cristianismo, aparentemente é uma vitória da instituição igreja, nem sempre isso corresponde, na verdade, a um avanço no reino de Deus. Em outros momentos pode até ser um retrocesso, como aconteceu naquele momento. Na verdade, é o seguinte, o Constantino ele se converteu, vamos dizer que sim, se converteu. Se convenceu? Se convenceu. Tem o converter e convenceu. Ele se converteu à sua maneira, né? À sua maneira, cada um tem. E aí o que aconteceu? Os templos pagãos, os templos que existiam, inverteu a ordem. Porque o que aconteceu? Os templos pagãos, quem mantinha o templo era o Estado, né? Esses templos passaram a ser levados para o cristianismo, os templos, certo? Agora, temos que ver o seguinte, você falou no início aí, tem até um escritor lá da época de Roma, que dizia o seguinte, que em Atenas era parecido com Roma, negócio de ídolos, né? Sim. Dizia que Atenas era mais fácil achar um deus do que achar um homem, tanto tinha lá dentro. Tá? Então, o escritor da época dizia isso aí. Então, e Roma era o mesmo sentido. Então, acabou-se a crucificação, a perseguição acabou, aquela luta de gladiador acabou aquilo também. Os Jogos Olímpicos, que tinha origem pagã, também foram abolidos. Agora, o que aconteceu aqui é um negócio que nós temos que analisar aqui, é o seguinte, essa questão dos templos que passaram a ser dos cristãos, tomaram os templos pagãos, os pagãos passaram a ser perseguidos agora, certo? Inverteu a coisa. Aí que vamos ter que contar essa história, que é um negócio seguinte, que às vezes a questão que o irmão tá com um funcionário, ele pega o poder, às vezes passa a perseguir quem perseguia antes, né? Rapaz, nós temos pessoas que têm essa capacidade de perseguir alguém que ele acha que fez mal para ele no passado. Ele não faz o que Jesus mandou fazer, né? Jesus mandava o sujeito, se bater na face, oferece a outro sujeito, vai perseguir aquele lá me prejudicou, agora eu vou às forras nele, eu sou o chefe dele agora ele vai sofrer das minhas mãos. Infelizmente, o ser humano... O mundo é assim, né? E dentro do cristianismo, e às vezes até de igreja, de local, acontece esse tipo de coisa. É triste, né? Mas Então o cristianismo passou a perseguir agora os perseguir. E o que aconteceu? Celon pode dar mais detalhes. Muitos pagãos não se converteram, foi conversão forçada. Se converteram para ficar bem com os cristãos, porque agora o imperador era cristão também. Então, aquele negócio do poder, né? Então, é uma questão. Sem dúvida. E essa situação que o senhor mencionou de perseguir quem não era cristão agora,
ela vai se aprofundar a partir do Edito de Tessalônica, que certamente abordaremos, né, em um outro programa, que foi o decreto do Teodósio, Sim. que transformou o cristianismo em religião oficial. Agora, olha só como é que é interessante, né? Passou a se fortalecer a teoria de que o bispo de Roma tinha primazia sobre a igreja. E um dos títulos que o bispo de Roma passou a ter é o título de sumo pontífice, que era um título usado na estrutura religiosa pagã para o principal sacerdote do culto pagão romano. Então veja como alguns aspectos do paganismo vão ser assimilados, incorporados. Sumo pontífice, o que faz a ponte, né? Pontífice, que faz a ligação. Sumo, o principal, o maior. Isso é apenas um exemplo de como esses aspectos pagãos romanos de fato vão entrando cada vez mais na vida cristã. Eu vou entrar em Pérgamo agora, né? Vou entrar em Pérgamo. Casamento pervertido do Estado. Mas amém. Mas, então, nós chegamos num ponto muito importante da história e da igreja, a história do cristianismo, né? Nós estamos tratando aqui, porque com essa providência, essa medida tomada por Constantino, decretando a liberdade de culto, e logo em seguida ele se dizendo convertido ao cristianismo, todo o império basicamente se tornou cristão. Então começou a haver um sincretismo do cristianismo com o paganismo. Essa é a palavra perfeita para aquilo que aconteceu naquele momento. Sincretismo, que é uma fusão de ideias, né? Do cristianismo com o paganismo. Mas nesse sincretismo, quando há um sincretismo, a coisa caminha para um lado, embora que continue com a roupagem do outro lado, porque é uma estratégia humana realizada. Então, nesse momento, a palavra cristianismo não representava mais os discípulos de Cristo, o cristianismo passou a ser o paganismo com a roupa do cristianismo. É um ponto importantíssimo, porque a igreja deixou de ser perseguida, mas entrou numa fase profunda de corrupção dos seus princípios. Acho que a gente podemos encerrar esse episódio nesse ponto, não é? Agradecemos a presença aqui dos pastores Luiz Eugênio, Senhor todos, obrigado. pastor Serlon, Paz, Senhor, e a presença dos irmãos. A paz do Senhor a todos.